Okay, Ephesians chapter 5. I'm going to talk about marriage tonight. Ok, Efésios capítulo 5, eu vou falar sobre casamento essa noite. Now, here's the problem with talking about marriage from Ephesians chapter 5. Ok, mas aqui está o problema sobre falar de casamento a partir de Efésios capítulo 5. If you have any kind of self-centered, religious, I gotta do this right, perfectionist mindset, Se você tiver algum tipo de mentalidade religiosa no sentido de, eu tenho que fazer isso aqui certo, in other words, if you're a perfectionist, em outras palavras, que significa dizer que você é perfeccionista, and a religious perfectionist from your own strength, e você é religiosamente perfeccionista a partir da sua própria força, Ephesians 5 is a terrible chapter. se for isso, Efésios 5 é um capítulo terrível para você. It may be one of the most difficult chapters in the whole Bible. Pode ser que seja um dos capítulos mais difíceis na Bíblia inteira. I don't know who has the more difficult command. Eu não sei quem tem o mandamento mais difícil. It's a toss-up between wives submit to your husbands É uma tensão entre esposas se submetam aos seus maridos and husbands love your wives like Christ loves the church. e maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. I would say between those two commands Eu diria que entre esses dois mandamentos, and then add Matthew 5, be perfect as your heavenly Father is perfect. e aí você adicionando Mateus 5, onde diz, sede santos como seu Pai é santo, I would count those as the three most difficult commands in the whole Bible. eu diria que esses são os 3 mandamentos mais difíceis de toda a Bíblia. And when I was young, I approached it that way. E quando eu era jovem, eu me relacionava com esses mandamentos dessa forma. In my early 20s, I didn't want to get married. Quando eu tinha lá uns 20 anos de idade, eu não queria casar. I remember a friend asked me why. Eu lembro de um amigo me perguntar por quê. I said, it's super clear in the Bible. Aí eu falei, é muito claro na Bíblia. We're supposed to love our wives like Christ loves the church. A gente tem que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. I can't do that at all. E eu não posso fazer isso de jeito nenhum. There's nothing in me that's even close to being able to obey that command. Não tem nada em mim que chegue nem perto de ser capaz de obedecer esse mandamento. I don't feel ready for marriage because of it. E é por isso que eu não me sinto preparado para o casamento. So that was my response. Então essa era a minha resposta. But then there's lots of other guys that have the other kind of response. Mas aí tem vários outros caras que têm outros tipos de resposta. Because guys are so sincere. Porque os homens, eles são tão sinceros. And they're so task-oriented. E eles são tão orientados por aquilo que eles devem fazer. And they're so straightforward at times. E eles são tão diretos algumas vezes. God says, love your wife like Jesus loves the church. Deus diz, ama sua esposa como Jesus ama a igreja. Love like Jesus loves. Ama como Jesus. Lots of men go, okay, Muitos homens falam, tá bom, you said it, I gotta do it. você falou, eu tenho que fazer. I guess I'll do it. Então eu acho que eu vou fazer. But they're not realizing how difficult that command is. Mas eles não percebem o quanto que esse mandamento é difícil. It would be like Jesus appearing to your bed, Imagina Jesus chegando lá na sua cama, saying, my son, dizendo, meu filho, I want you to build a corporation eu quero que você construa uma empresa gigante, that will make $10 billion. que vai ganhar 10 bilhões de dólares. Now there's some guys that go, I can't do that, I'm out of here. E tem alguns caras que vão dizer, eu não consigo fazer isso, vou dar o fora. But there's certain kinds of guys that go, okay. Mas tem alguns caras que vão falar, tá bom. I'm thinking, you've never had a bank account. Aí eu fico pensando, mas você não tem nenhuma conta bancária? You don't know how to save money. Você não sabe como economizar dinheiro? You've never been a thousandaire. Você nunca teve R$1.000 lá na sua conta. Lord's calling you to be a billionaire. E aí Deus está te chamando para ser um bilionário. You might as well build a rocket to Jupiter. Isso aí é a mesma coisa que construir um foguete e ir para Júpiter. Because either we're shrinking away from the command of God, Porque ou a gente vai fugir e se abster do mandamento de Deus, or we're naively trying to do it. ou a gente vai tentar obedecer o mandamento de uma forma ingênua. And neither one is the right answer. E nenhuma das duas é a resposta certa. We want to approach these commands through the joy of Paul. Então a gente precisa abordar esses mandamentos através da alegria de Paulo. In other words, when we read them, we want to read the excitement of Paul the Apostle when he says it. Então, quando a gente lê esses mandamentos, a gente precisa sentir a empolgação de Paulo quando ele estava transmitindo os mandamentos. Why is Paul excited? Por que Paulo estava empolgado? Because he thinks differently about this command than maybe we do. Porque ele pensa de uma forma diferente a respeito desses mandamentos. In the Old Testament,
no Antigo Testamento, without the Holy Spirit, sem o Espírito Santo, without the indwelling power of God, sem o poder de Deus que habita dentro de nós, the best you could do is keep the 10 commandments. a melhor coisa que você poderia fazer seria obedecer aos 10 mandamentos. So somebody would say, hey, how's your marriage? Então alguém dizia, ei, como é que está seu casamento? Well, you know, it's going really well. Ó, sabe, tá indo muito bem. I haven't killed her. Eu não matei ela. I haven't stolen from her. Eu não roubei nada dela. And I haven't coveted another man's wife. E eu não tô cobiçando a esposa de outro homem. Wow, you have a great marriage. Nossa, você tem um casamento I incrível. mean, that's as far as you can go without the Holy Spirit. Esse é o máximo que você consegue fazer sem o Espírito Santo. God sets the boundaries of what not to do, Deus estabeleceu os limites do que você não deve fazer. and that's how we do life. E aí é assim que a gente vive a vida. That's how you did life as a non-Christian. Era assim que você vivia a vida antes de ser cristão. You didn't think, I'm going to pray in the power of God to shift my city. Você não pensava, eu vou orar no poder de Deus para mudar a minha cidade. No, you thought, killing people is wrong. Não, você só pensava, matar as pessoas é errado. I shouldn't kill anybody today. Eu acho que eu não vou matar ninguém hoje. How are you, brother? Como é que você tá, irmão? I'm filled with murderous anger, Eu tô cheio de raiva assassina, but I haven't killed anybody today. mas eu não matei ninguém hoje. Wow, you're super spiritual. Nossa, você é muito espiritual. Again, that's spirituality in the old covenant. De novo, isso é a espiritualidade da antiga aliança. So when Paul says in the new covenant, Então, quando Paulo diz na nova aliança, husbands, love your wives like Christ loves the church. marido ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, When he looks at a man in Christ, e aí quando ele olha para um homem em Cristo, he goes, I'm going to give you a command. ele diz, eu vou te dar um mandamento. Love your wife like Jesus loves. Ama a sua esposa como Jesus ama. The reason Paul's excited Então a razão pela qual Paulo está empolgado is because in the new covenant, é porque na nova aliança filled with the power of the Holy Spirit, você está cheio do poder do Espírito Santo. it's actually possible to love like Jesus loves. Então, na verdade, é possível amar como Jesus ama. I think we forget how insane that is. Eu acho que a gente esquece o quanto que isso é insano. Hey, a new command I give to you. Hey, um novo mandamento vos dou. More than not killing your neighbor, Mais do que não matar o seu próximo, I give you this new command. eu te dou esse novo mandamento. Love them. Ame-os. We take that command for granted A gente trata esse mandamento como se fosse uma coisa simples. because we forget in the old covenant that command was impossible. Porque a gente esquece que na antiga aliança esse mandamento era impossível. But now with God all things are possible, Mas agora com Deus todas as coisas são possíveis. and God dwells in us. E Deus habita em nós. The way that I've seen this kind of work itself out over the years Então a forma como eu tenho visto isso funcionar por si mesmo ao longo dos anos is that young people, before they get married, é que os jovens antes de casar, they're either too idealistic about marriage ou eles são muito idealistas sobre o casamento, or they're too fatalistic about marriage. ou então eles são muito fatalistas sobre o casamento. What do I mean? E o que eu quero dizer com isso? I mean that there's young people that are idealistic. Eu quero dizer que tem jovens que são idealistas, eles idealizam. My marriage is going to be amazing. O meu casamento vai ser My incrível. husband is amazing. O meu marido é incrível. I mean, we never fight. Sabe, a gente nunca briga. Can you believe that? Você consegue acreditar nisso? We never fight. A gente nunca briga. Yes, I can believe that. Tá bom, eu posso crer nisso. I can believe that you suppress all of your negative opinions so that he doesn't reject you. Eu posso ver que você está deixando de compartilhar todas as suas opiniões negativas para o seu cônjuge não te rejeitar. I believe that he's smart enough not to tell you the 10 things about you that annoy him. Eu acredito que ela é esperta o suficiente para não te falar as 10 coisas em você que incomodam ela. You're mistaking love for avoidance. Você está confundindo amor com evitar o seu cônjuge. But sure, I get that you never fight. Mas é claro, eu entendo que você nunca briga. But there's this idealism because there's no conflict. Mas existe esse idealismo, porque não tem conflito nenhum, Because there's no disagreement. porque não tem nenhuma discordância. Our marriage is going to be amazing. Então o nosso casamento vai ser incrível. And so they get married Então eles se casam and they run into Romans 3. e aí eles vão para dentro de Romanos 3. There's no one righteous. Não tem ninguém que seja justo. Not even one. Nenhum. All have sinned and fallen short of the glory of God. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. So their idealism doesn't prepare them for marriage Então o idealismo deles não os prepara para o casamento. because their idealism doesn't prepare them for their husband's real sin.
Porque o idealismo deles não prepara eles para o real pecado do cônjuge. And it doesn't prepare them for their own sin. For their own sin. E esse idealismo também não os prepara para o seu próprio pecado. When they run into it, E quando eles enfrentam isso, they're shocked and pained and surprised. eles ficam chocados e dói muito, e eles ficam surpresos. And so they end up in way more pain and regret than they need to be. Então eles acabam sentindo muito mais dor e arrependimento do que eles poderiam sentir. Because they didn't have a realistic view of sin. Porque eles não tinham uma visão realista do pecado. But then there's couples that go in the other direction. Mas também tem casais que vão na outra direção. They're what I call fatalistic. Eu chamaria eles de fatalistas. They are very aware of their sin. Eles estão muito cientes do pecado deles. And so when they think of their future, Então quando eles pensam no futuro deles, when they think of marriage, quando eles pensam em they casamento, see their own family history. eles veem a história da família deles. They see the brokenness and the divorce and the adultery. Eles veem tudo que deu errado, e o divórcio e o adultério. They see their own issues and their own weakness. Eles veem os seus próprios problemas e as suas próprias fraquezas. And they think, I should never get married. E eles pensam, eu nunca deveria me casar. I should never be a parent. Eu nunca deveria ser um pai ou uma I'm mãe. going to have a terrible marriage. Eu vou ter um casamento terrível. We're going to have a broken family. Nós vamos ter uma família quebrada. It would be so messed up. Vai ser uma bagunça. And so, unlike the first couple Então, ao contrário do primeiro casal, that minimizes sin, que minimiza o pecado, this other couple exaggerates it. esse outro casal exagera o pecado. And now they're defeated before they ever enter into marriage. E agora eles estão derrotados antes até de entrarem no casamento. Again, the right answer is neither way. De novo, a resposta certa é nenhuma das duas. You can, as a New Testament believer, Você pode, como um crente no Novo Testamento, you can have what I call a grace-oriented view of marriage. você pode ter aquilo que eu chamo de uma visão do casamento orientada pela graça. If you take what we talked about last night, Se você pegar aquilo que a gente falou ontem à noite, Jesus loves me. Jesus me ama, He's for me. Ele é por mim, He enjoys me. Ele gosta de He mim, fights for me. Ele luta He's por mim, committed to me. Ele está comprometido He comigo. doesn't hold my weakness against me. Ele não fica declarando as minhas fraquezas contra mim. He doesn't define me by my issues. Ele não me define pelos meus problemas. He's not just staring at that one issue in my life. Ele não está lá só focado naquele problema da minha vida. He sees the bigger picture of who I am. Ele vê a imagem total de quem eu sou. That's what I said last night. Foi isso que eu falei ontem à noite. The fruit of the gospel is supposed to be confidence and love. O fruto do evangelho deve ser confiança e amor. If you can enter into marriage in confidence in the love of Jesus, Se você puder entrar no casamento em confiança no amor de Jesus, well, you can be honest about your sin and your brokenness. então você vai conseguir ser honesto sobre o seu pecado e sobre aquilo que é quebrado na sua vida. You don't have to pretend that he doesn't have sin and you don't have sin. Você não vai ter que fingir que ele ou ela não tem pecado ou que você não tem pecado. You can call it what it is, but without shame. Você pode chamar aquilo ali pelo nome que é de verdade, mas sem vergonha. You can be honest about potential issues, but without condemnation. Você pode ser honesto sobre os problemas que vocês têm, mas sem condenação. In other words, how's your relationship? Então é assim que o relacionamento é. Well, yeah, we're messed up people. Nós somos pessoas bem bagunçadas. We got issues. A gente tem problemas. I got anger problems. Eu tenho problemas com I raiva. got control issues. Eu tenho problema de ser controlador. So does she. Ela também. We haven't really run into it yet because we avoid each other in fear. A gente nem tá lidando com isso ainda porque a gente fica evitando um ao outro porque a gente tem medo. But we're gonna. Mas a gente vai acabar lidando com isso. You can be honest that there is sin. Você vai conseguir ser honesto de que existe pecado. But again, without shame or condemnation. Mas, de novo, sem vergonha nem condenação. It's way easier to go through life that way. É muito mais fácil viver a vida desse jeito. The tiredness we get from propping up our spirituality so that people think we're spiritual. O tanto de cansaço que a gente tem por sustentar uma espiritualidade alta para as pessoas acharem que a gente é espiritual. It's exhausting to show people how spiritual and godly we are all the time. Sabe, é exaustivo ficar mostrando para todo mundo o quanto que a gente é espiritual o tempo todo. It's way easier to live with a way more low-key, honest approach.
É muito mais fácil viver de uma forma muito mais honesta, com uma abordagem muito mais honesta. You don't have to tell everybody all your sins every time you talk to them. Você não tem que falar para todo mundo sobre os seus pecados toda vez que você conversa com as pessoas. But neither do you have to pretend that you don't have any. Mas você também não precisa fingir que você não tem pecado nenhum. And then on the other side, you don't have to see your sin as disqualifying. Então, pelo outro lado também, você não precisa ver o seu pecado como algo que te desqualifica. You don't have to live in defeat because of sin. Você não tem que viver em derrota por causa do pecado. Just because you struggle with sin and compromise and weakness Só porque você luta com pecado e com fraqueza e com coisas quebradas, doesn't mean you're guaranteed a bad future. isso não significa que você está tendo um futuro ruim, com It- certeza. It doesn't mean that you can't walk in victory. That you cannot walk in victory. Isso não significa que você não vai conseguir andar em vitória. You can have a grace-oriented approach Você pode ter uma abordagem orientada pela graça, where you can be realistic about sin, onde você pode ser realista sobre o pecado, but hopeful of victory. mas cheio de esperança da vitória. Honest about brokenness, Honesto a respeito daquilo que é quebrado na sua vida, but confident in grace. mas confiante na graça. You really can be confident in grace. Você realmente pode ser confiante na graça. Confident in the love and leadership of Jesus. Ser confiante no amor e na liderança de Jesus. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. I may have asked this the other night. I might have asked this the other night. Eu acho que eu perguntei isso a noite passada, If so, bear with me. então aguenta aí comigo. But I think I asked it at the other church. Mas eu acho que eu perguntei na outra igreja que eu fui. So here you are. Então aqui está você. You're in these chairs. Você está aí nessa cadeira. Some of you came a long way to get here. Alguns de vocês veio bem de longe para chegar aqui. You've joined, you've become a part of this place. Você se uniu a esse lugar, você se tornou parte disso aqui. You chose that. Você escolheu isso. You chose to come here. Você escolheu vir aqui. You chose to be a part of the spiritual family. Você escolheu ser uma parte da família You espiritual. chose to come here tonight. Você escolheu vir aqui essa noite. You chose the chair you're sitting in. Você escolheu a cadeira que você está You sentado. chose the person you're sitting next to. Você escolheu a pessoa que está sentada perto de você. At any point, just think for a moment. Em algum momento, só pensa nisso por um segundo. At any point, did God violate your free will to get you to come here? Em algum momento, Deus violou o seu livre-arbítrio para fazer você vir até aqui? Well, you're thinking, I hate that place and we'll never go there. Imagina, você estava pensando, eu odeio aquele lugar e eu nunca vou lá. And then boom, the Holy Spirit comes in and violates your free will. E aí, bum, o Espírito Santo chega e viola o seu livre-arbítrio. Wait, no, I love that place and only always want to go there. Não, peraí, eu amo aquele lugar e eu sempre quis ir lá. Did the Holy Spirit violate anyone's free will tonight? O Espírito Santo violou o livre-arbítrio de alguém essa noite? I'm nervous that somebody's actually going to raise their hand. Eu tô até meio nervoso de alguém levantar a mão. Bom, irmão, eu orei sobre qual camiseta eu ia usar essa noite. I'm glad that person isn't here because that's weird. Eu tô feliz que essa pessoa não tá aqui, porque isso é muito esquisito. If you prayed about what shirt to wear and what chair to sit in, that's weird. Se você orou sobre qual camisa você deveria usar e sobre qual cadeira você deveria sentar, isso é esquisito. Stop it. Para. Join the human race. Tipo, se una à raça humana. No, none of you were violated in your free will by the Holy Spirit. Não, nenhum de vocês teve o seu livre-arbítrio violado pelo Espírito Santo. You chose to be a part of this ministry. Você escolheu ser parte desse ministério. You chose to be here tonight. Você escolheu estar aqui essa noite. You chose the chair and the person you're sitting next to. Você escolheu a cadeira e a pessoa de quem você ia sentar perto. You did, not God for you. Você escolheu, não Deus. Now think a minute. Agora pensa por um minuto. Think for a minute. Pensa por um minuto. Think about your life. Pensa sobre a sua vida. Go back 10, 20, 30 years or more. Volta 10, 20, 30 anos ou mais. Think about how many bad choices you've made over the course of your life Pensa em quantas escolhas ruins você fez ao longo da sua vida. versus the number of good choices you've made. E confronta com o número de boas escolhas que você fez. I'll bet if some of you are thinking about it for real, Eu apostaria que se alguns de vocês estiverem realmente pensando nisso, you're thinking, oh my goodness, você está pensando, ai meu Deus, I've made a lot of bad choices. eu fiz muitas escolhas ruins. My life is mostly me making bad choices. A minha vida é basicamente eu fazendo escolhas ruins. A lot of bad choices. Monte de escolhas ruins. Almost only bad choices. Quase que só escolhas ruins. Think about it. Pensa nisso. I'm in a room tonight Eu tô num lugar essa noite with some of the most horribly
bad decision makers in all of Brazil. Com alguns dos piores tomadores de decisão do Brasil inteiro. For real. É sério. Again, remember, no shame, no condemnation. De novo, lembra aí, não, sem vergonha, sem condenação. But I'm supposed to be a good decision maker. Ah, não, mas eu tenho que ser um bom tomador de decisão. Yes, you're not. Get over it. Sim, mas você não é, supera isso. You are a bad decision maker. Você é um mau tomador de decisão. When you open the book of your life, it's going to have bad decisions all over the place. Quando você abrir o livro da sua vida, vai ter um monte de decisão ruim lá. But here's the good news. Mas a boa notícia é a seguinte: You made this choice. você fez essa escolha. I know I'm being redundant. Hang with me. I'm being repetitive, but hang with me. Eu tô sendo meio repetitivo, mas aguenta aí. You chose to join this ministry. Você escolheu se juntar a esse ministério. You chose to come here tonight. Você escolheu vir aqui essa noite. You chose where you're sitting and who you're sitting next to. Você escolheu onde você ia sentar e a pessoa que ia sentar perto de você. God didn't violate your free will. Deus não violou o seu livre-arbítrio. But you only and always make bad choices. Mas você só faz escolhas ruins. Do you know what that means? Você sabe o que isso significa? It means God is a perfect leader Significa que Deus é um líder perfeito, of horrifically bad followers. de terrivelmente ruins seguidores, de seguidores muito ruins. He is a stunningly good leader of your life. Ele é um líder impressionantemente bom para a sua vida. Your story is not, I was a great follower of Jesus. A sua história não é eu era um grande seguidor de Jesus. Nope, your story is, I only made bad decisions. Não, a sua história é eu só tomo decisões ruins. Yet God helped me. Mas ainda assim Deus me ajudou. And every once in a while I'd make a good decision. E de vez em quando eu tomo uma decisão boa. And God helped me make that decision. E Deus me ajudou a tomar aquela decisão. But He didn't violate my free will. Mas Ele não violou o meu livre-arbítrio. How did God lead you here? Ok, como é que Deus te trouxe até aqui? None of you are that prophetic. Nenhum de vocês é tão profético assim. None of you hear God that well. Nenhum de vocês ouve Deus tão bem assim. None of you are that connected to the fountain of God's word. Nenhum de vocês é tão conectado com a fonte da palavra de Deus. You mostly, if you're honest, you mostly cannot feel God. Se você for honesto, na maioria das vezes você não consegue sentir a presença de Deus. You mostly can't hear God. Você na maioria das vezes não consegue ouvir de Deus. And you mostly don't make good choices related to God. E na maioria das vezes você não toma boas decisões relacionadas a Deus. And yet here you are. Mas ainda assim você está aqui. God got you here. Deus te trouxe aqui. God changed your life. Deus transformou sua vida. God set you in this place. Deus te colocou nesse lugar. God got you here tonight. Deus te trouxe até aqui essa noite. He didn't violate your free will one time. Mas Ele não violou o seu livre-arbítrio nenhuma vez. He didn't force you to do this. Ele não te forçou a fazer isso. How did God get you here? Como que Deus te trouxe aqui? How did God get you into this room? Como que Deus te colocou aqui nessa sala? The answer to that question A resposta para essa pergunta is the same answer related to your future. é a mesma resposta que é relacionada ao seu futuro. You're judging your future based on today's issues. Você está julgando o seu futuro baseado nos seus problemas de hoje. Rather than judging your future based on today's grace and activity of the Holy Spirit. Ao invés de julgar o seu futuro baseado na graça de Deus que é derramada pelo Espírito Santo. Don't judge your future based on your brokenness. Não julga o seu futuro baseado naquilo que está quebrado na sua vida. Judge your future related to God's grace. Julga o seu futuro de acordo com a graça de Deus. Don't judge your future related to your failures. Não julga o seu futuro de acordo com as suas falhas. Judge your future related to God's victories in your life. Julga o seu futuro de acordo com as vitórias de Deus na sua vida. God's victories in your life are an indicator of your future. As vitórias de Deus na sua vida são um indicador do seu futuro. I want to tell you something tonight. Eu quero te falar uma coisa essa noite. You've got a great future. Você tem um grande futuro. You have a great future ahead of you. Você tem um grande futuro diante de The você. enemy has tried to lie to you. O inimigo tentou mentir para você. Your own soul has been lying to you for years. A sua própria alma está mentindo para você por anos And e the anos. lie is you don't have a great future. E a mentira é, você não tem um grande futuro. I wonder how many of you do this house of prayer Eu fico me perguntando quantos de vocês trabalham nessa casa de oração out of fear of your future.
baseados no medo do seu futuro. Again, that's never gonna last. De novo, isso nunca vai durar. You can't sustain being a part of a ministry Você não consegue se manter sendo parte de um ministério because you're motivated by fear related to your brokenness. porque você está motivado pelo medo que você relaciona àquilo que é quebrado e errado na sua And so you vida. show up at the prayer room because you're afraid if you don't. Então você vem para a sala de oração porque você tem medo de que se você não vier, If you're afraid that if you blow it, porque você está com medo de que se você fizer tudo errado, well, that's never gonna last. bom, isso nunca vai durar, isso nunca vai ser sustentável. You gotta have a different motivation. Você vai ter uma motivação diferente. You gotta have different fueling why you do what you do. Você vai ter um combustível diferente para alimentar aquilo que você faz. Not driven by idealism, Não orientado pelo idealismo, not robbed and stolen from by fatalism, não sendo roubado pelo fatalismo and not motivated by fear. e não sendo motivado pelo medo. You've got to have eyes to see the grace of God. Você precisa ter olhos para ver a graça de Deus. Eyes to see the grace of God in your life and the lives of the people around you. Olhos para ver a graça de Deus na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. That's your story. Essa é a sua história. God, you're a perfect leader. Deus, você é um líder perfeito. I'm a bad follower. Eu sou um mau seguidor. You're the perfect talker. Você é aquele que fala perfeitamente. I'm a bad listener. E eu sou aquele que ouve de maneira ruim. You're the perfect friend. Você é o amigo perfeito. I'm so bad at faithfulness. Mas eu sou tão ruim na minha fidelidade. But you help me again and again and again. Mas você me ajuda de novo, de novo e de novo. And I'm really making choices that move your heart. E realmente eu faço escolhas que movem o seu coração. But you're really helping me. Mas você realmente está me ajudando. Now here's the thing. Então, o negócio é o seguinte. When you're approaching the subject of marriage Quando você aborda o assunto do casamento through the lens of grace, pela lente da graça, we're broken, a gente é quebrado, but God's going to help us. mas Deus vai nos ajudar. You've got to know what God's part is to help you Você precisa entender qual é a parte de Deus em te ajudar and what your part is to reach for God. e qual é a sua parte em correr para o Senhor. Part of the problem with teaching the book of Ephesians Parte do problema de ensinar o livro de Efésios is that every pastor in the world teaches Ephesians 4, 5, and 6. é que todo pastor do planeta ensina Efésios 4, 5 e 6. Here's the problem with that. E o problema com isso é o seguinte. Most pastors only teach our part in the relationship. A maior parte dos pastores só ensina a nossa parte do relacionamento. That's what Ephesians 4, 5, and 6 is. É isso que Efésios 4, 5 e 6 significa. Ephesians 4, 5, and 6 is our response Efésios 4, 5 e 6 é a nossa resposta to God's part in Ephesians 1, 2, and 3. à parte de que Deus desempenha em Efésios 1, 2 e 3. So think about what I'm saying. Então pensa no que eu estou dizendo. If you never hear a message on Ephesians 1, 2, and 3, Se você nunca ouve uma mensagem baseada em Efésios 1, 2 e 3, if you never hear clarity on God's part in the relationship, se você nunca tiver clareza sobre qual é a parte de Deus no relacionamento, if you only hear sermons about your part se você só ouvir sermões sobre a sua parte and what you're supposed to do, e sobre o que você tem que fazer, you'll have the command você vai ter o mandamento without the power, sem o poder, without the love, sem o amor, without the perspective, sem a perspectiva, without the wisdom, sem a sabedoria, without the help. sem a ajuda. All you have is a command. Tudo que você vai ter vai ser um mandamento. So if I read this next passage, Então, se eu ler essa próxima passagem which aqui, is about your part in the relationship, que é sobre a sua parte no relacionamento, here's what you do. o que você faz é o seguinte. But again, you gotta know what God's part is. Mas, de novo, você precisa entender qual é a parte de Deus. If you know God's part, Se você sabe qual é a parte de Deus, there's a rest and a joy and an excitement existe um descanso e uma alegria e uma empolgação when it comes to doing your part. quando chega a hora de você fazer a sua parte. Why? Por quê? Because you understand what God did for you. Porque você entende o que Deus fez por você. And you understand what God does for you. E você entende o que Deus faz por você. You understand how He loves you. Você entende como que Ele te ama. You understand what He gave you. Você entende o que Ele te deu. Then, as you're going, thank you, Lord, E aí, enquanto você diz, obrigado, Senhor, something in your heart rises up to want to respond. algo se levanta no seu coração querendo responder. See, that's God's part and our part. Sabe, essa é a parte de Deus e a nossa parte. God starts the conversation.
Deus começa a conversa. God starts the relationship. Deus começa o relacionamento. God starts the process. Deus começa o processo. God starts the love. Deus começa o amor. We love him because he first loved us. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. God loves first. Deus ama primeiro. And so when we know that, Então, quando a gente sabe disso, our love and our obedience is a response to love. o nosso amor e a nossa obediência se torna uma resposta ao amor. Legalism O legalismo is trying to initiate with God. é tentar iniciar as coisas com Deus. You're trying to start the conversation. Você está tentando começar a conversa. You're trying to get God to do something. Você está tentando fazer Deus fazer You're alguma coisa. trying to get God to respond. Você está tentando fazer Deus responder. Some of you right now, Então, alguns de vocês agora mesmo, as I'm saying this, enquanto eu estou dizendo isso, I'm not even preaching about intercession, eu não estou nem pregando sobre intercessão, but your understanding of intercession is starting to get rocked. mas o seu entendimento sobre intercessão está começando a ser mexido. Because the way you view prayer and intercession Porque a forma como você vê oração e intercessão is you start the conversation é você começando a conversa and you're trying to get God to respond. e você fica tentando fazer Deus responder. And you're wondering why God doesn't respond to you. E você fica se perguntando por que Deus não responde a você. Because you're not God. Porque você não é Deus. You don't drive the conversation. Você não conduz a conversa. You don't start it. Você não começa a conversa. God starts it. Deus começa a conversa. Then, because that's your way, Então, porque esse é o seu método, then you focus on the commands of the Bible e aí você foca nos mandamentos da and you Bíblia, try to do them to please God. e você tenta cumprir os mandamentos para agradar a Deus. And you wonder why you're burned out. E você fica se perguntando por que você está exausto. And you wonder why you're frustrated. E você fica se perguntando por que é que você está frustrado. That's how Martin Luther lived. É assim que Martinho Lutero viveu. Martin Luther read the Sermon on the Mount Martinho Lutero leu o Sermão do Monte, and he goes, "Oh, that's the free gift of righteousness. e aí ele falou: esse é o dom gratuito da justiça. The gift God gave us was the right way to live." O dom que Deus nos deu foi a forma certa de viver. So Martin Luther starts trying to do the Sermon on the Mount. Então Martinho Lutero começou a tentar fazer o Sermão do Monte. In other words, he's trying to start the conversation. Em outras palavras, ele tentou começar a conversa. He's trying to take the initiative. Ele tentou tomar a iniciativa. Well, he becomes suicidal. Bom, mas aí ele se tornou suicida. He wants to end his life. Ele queria se matar. He feels like such a failure and he's so condemned Ele se sentia tão fracassado e tão condenado. because he doesn't understand why the commands are in the Bible, Porque ele não conseguia entender por que os mandamentos estavam na but Bíblia. he can't keep any of them. Mas ele não conseguia obedecer a nenhum deles. That's how some in here have lived. É assim que alguns aqui têm vivido. You're trying to do God's part. Você está tentando fazer a parte de Deus. You're trying to start the conversation Você está tentando começar a conversa. and it's not working. E não está funcionando. You need to flip it. Você precisa inverter as coisas. You need to understand what God's part is. Você precisa entender qual é a parte de Deus. God initiates. Deus inicia. God starts. Deus começa. God moves. Deus se move. God speaks. Deus fala. God reveals. Deus revela. God stirs. Deus move. God awakens. Deus desperta. God injects desire in you. Deus injeta desejo em você. Which, by the way, is the answer to the mystery I raised earlier. O que, a propósito, é a resposta ao mistério que eu falei agora há pouco. How did God get you here Como que Deus te trouxe aqui when you only make bad quando decisions você só toma decisões ruins without violating your free will? sem violar o seu livre-arbítrio? God stirred you. Deus moveu você. God awakened you. Deus te despertou. God spoke to you desires and values. Deus comunicou desejos e valores a você. You went, yes. E aí você falou, sim, That was your part. essa era a sua parte. You saw the values and the desires as beautiful. Você viu os desejos e os valores como sendo coisas belas. Yes, I like that. Sim, eu gosto disso. Yes, I want that. Sim, eu quero isso. Yes, that seems like a good way to live. Sim, isso parece uma boa forma de viver. You said yes. Você disse sim. So then when God kind of threw out there, he revealed that this place existed. Então, de alguma forma, como quando Deus fez isso, Ele te However- revelou que esse lugar existia. However you found out about it, E não importa a forma como você descobriu esse lugar, you had already said yes to the desires. você já disse sim aos desejos. You had already said yes to the values Você já disse sim aos valores. as God showed them to you.
enquanto Deus mostrou eles para as você. God revealed them to you. Na medida em que Deus revelou eles para você. Then he says, this place expresses those values. Então ele disse, esse lugar expressa esses valores. And you went, yeah, E aí você foi lá e disse, sim, yes, that sounds good. sim, isso aí parece bom. And they're going to talk about those values and truths on Wednesday night. Então então nós vamos falar desses valores, dessas verdades na quarta-feira à noite. Yes. Então sim, sua Yeah, resposta I want to go hear the message on Wednesday night. sim, eu quero ir lá ouvir essa mensagem quarta-feira à noite. You chose that. Você escolheu isso. God didn't choose that for you. Deus não escolheu isso por você. But if you understand God's part, Mas se você entender a parte de you Deus, understand how he sowed into you and helped you make those choices. você vai entender a forma como ele semeou dentro de você e a forma como ele te ajudou a tomar essas decisões. He stirs your heart. Ele move o seu coração. He awakens your heart. Ele desperta o seu coração. He speaks to your heart. Ele fala ao seu coração. He shows you things in the Word. Ele te mostra coisas na palavra. How many times have you read the same verse 500 times? Quantas vezes você já leu aquele mesmo versículo 500 vezes? And then one day you're reading it E aí tem um dia que você está lendo and you go, wait a minute. e você fala, espera um minuto. That was never there before. Cara, isso aqui não estava aqui antes. Where did that come from? Da onde é que isso aqui veio? How have I never seen this? Quantos já viveram isso? How many of you have had that happen to you? Com quantos de vocês isso já aconteceu? Do you know what that's called? Sabe o que isso se chama? That's the light of revelation from God. Isso é a luz da revelação de Deus. Paul talks about it in 2 Corinthians 4. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 4. We were in darkness Nós estávamos em trevas when God spoke, let there be light. quando Deus disse, haja luz. And we could see something we could not see before. E aí a gente passou a conseguir ver algo que a gente não conseguia ver You antes. can't even understand the Bible without God's help. Você não consegue nem entender a Bíblia sem a ajuda de Deus. God has to give you the desire to read the Bible. Deus tem que te dar o desejo de ler a Bíblia. He has to give you the hunger to know the Word. Ele tem que te dar a fome de conhecer a palavra. You say yes to it. Você diz sim para isso. You open your Bible. Você abre a sua Bíblia. God has to shine His light on your understanding. E aí Deus tem que brilhar a luz dele sobre o seu entendimento. You see because God helped you. E aí você vê porque Deus te ajudou. You go, wow. E aí você fala, uau. That's why we pray Ephesians 1:17 through 19. É por isso que a gente ora Efésios 1, de 7 a 9. It's the prayer for God to help us see what we can't see without His help. De 17 a 19 é a oração onde a gente pede a Deus para nos ajudar a ver aquilo que nós não conseguiríamos sem a ajuda dele. Some of you are stuck because you don't understand the dance of grace. Alguns de vocês estão parados e impedidos de prosseguir porque vocês não entendem a dança da graça. The dance of grace is that God starts the conversation. A dança da graça é God- que Deus começa a conversa. God stirs, God awakens, God moves. Deus move, Deus desperta, Deus move. We respond to God. Nós respondemos a Deus. That's our part. Essa é a nossa parte. I love it. Eu amo isso. I agree with it. Eu concordo com I isso. like it. Eu gosto disso. I want to do it. Eu quero fazer isso. When we say that, Quando nós dizemos isso, Jonathan Edwards called those sweet resolutions. Jonathan Edwards chamava isso de doces decisões. It's that moment in the worship service. É aquele momento no culto de adoração. It's that moment at the altar call. É aquele momento quando você está respondendo a um apelo You're in tears. e você está chorando. God touched your heart. Deus tocou o seu coração. You said yes. Você disse sim, But your yes is what he called a sweet resolution. mas o seu sim é aquilo que o Jonathan Edwards chama de doce decisão. Some of you are in this room because you made one of those when you were a teenager. Alguns de vocês estão aqui nessa sala porque você tomou uma dessas decisões quando você era adolescente. Yes, God. Sim, Deus. I want to love you. Eu quero te I amar. want to worship you all the days of my life. Eu quero te adorar todos os dias da minha vida. When we respond to God Quando nós respondemos a and Deus say yes, e dizemos sim, we're telling him what we want to do. nós estamos dizendo a Ele o que nós queremos fazer. When God initiates Quando Deus inicia and we respond, e nós respondemos, God responds to our response. Deus responde a nossa resposta. God moves with power in our life. Deus se move com poder na nossa vida. He takes that weak yes and he adds the power of his spirit to it. Ele pega aquele sim fraco que você diz e adiciona o poder do Espírito Santo a ele. We call that grace. A gente chama isso de graça. People define grace as God's undeserved favor.
As pessoas definem a graça como o favor imerecido de Deus. Mercy is not getting what you deserve. Misericórdia é não receber o que você merece. Grace is getting what you didn't deserve. E graça é receber o que você não merecia. Mercy withholds what you should be getting, A graça impede você de receber aquilo que você deveria which is receber, judgment and wrath. que é o julgamento e a ira. That's what you deserve. É isso que você merecia. And lots of Christians live in mercy. E muitos cristãos vivem na misericórdia. I deserve judgment. Eu mereço juízo, I deserve wrath. eu mereço a ira, But God forgave me. mas Deus me perdoou. Yes, that's mercy. Sim, isso é misericórdia. You did not receive what you deserved. Você não recebeu aquilo que você merecia. But you also want to live in grace. Mas você também precisa viver em graça. God constantly giving you more than you deserve. Deus te dando constantemente mais do que você merece. It's back to last night's sermon. E aí a gente volta ao sermão de ontem à noite. We live in deserve. Nós vivemos em merecimento. God goes, no, I want to give you power beyond what you deserve. Mas Deus diz, não, eu quero te dar poder muito além do que você Beyond what merece. you can earn. Muito além daquilo que você pode ganhar por Do si you mesmo. really think that the power of the Holy Spirit God gives you Você realmente pensa que o poder do Espírito Santo que Deus te dá equals the number of hours you pray in the prayer room? é equivalente ao número de horas que você ora na sala de oração? Do you really think the favor on your life from God Você realmente acha que o favor que está sobre a sua vida equals the number of days you fasted this year? corresponde ao número de dias que você jejuou esse ano? Your spiritual jumping jacks don't earn you a thing. Os seus turbos espirituais não conquistam nada para você. They are a reach. Eles são uma forma de você buscar. All of the spiritual disciplines represent a reach. Todas as disciplinas espirituais representam uma busca. Whenever you pray or fast or serve or give, Quando você ora, ou jejua, ou serve, ou doa, it all represents a reach for God. tudo isso representa uma busca por Deus. They're all different ways of saying, I want you, God. São só formas diferentes de dizer, eu quero você, Deus. They're different ways of saying yes when God moves. Eles são formas diferentes de dizer sim quando Deus se move. But that yes doesn't earn you what happens next. Mas esse sim, ele não ganha para você, ele não conquista para você aquilo que acontece depois. You pray, you fast, you serve, you give, you forgive. Você ora, você jejua, você serve, você perdoa. It's basically the Sermon on the Mount. Basicamente o Sermão do Monte. When you do that, E quando você faz isso, the Spirit explodes on the inside of you. o Espírito Santo explode no seu interior. He starts transforming your heart Ele começa a transformar o seu coração along the lines of Matthew 5, de acordo com as linhas lá de Mateus 5, the Beatitudes. as bem-aventuranças. How many of you, when you're doing intercession, even think about the Beatitudes? Quantos de vocês pensam nas bem-aventuranças quando vocês estão intercedendo? But God's doing it and you're not even praying for it. Mas Deus está operando as bem-aventuranças em você, sendo que você não está nem orando por And isso. you're imagining that you're earning what he's doing in you through your spirituality. Mas você fica imaginando que você está conquistando, comprando aquilo que Ele faz por você através da sua espiritualidade. God starts something. Deus começa algo. God moves. Deus se move. God speaks. Deus fala. We respond in faith. Nós respondemos em fé. We say yes. Nós dizemos sim. We pray. Nós oramos. We fast. Nós jejuamos. We give. Nós doamos. We serve. Nós servimos. We forgive. Nós perdoamos. The Holy Spirit responds to that yes with power, E o Espírito Santo responde àquele sim com poder, giving us far more than we deserve, nos dando muito mais do que a gente merece, giving us far more than our response. nos dando muito mais do que a nossa resposta. And suddenly our inside is changing to look like the Beatitudes. E de repente o nosso interior vai sendo transformado e vai se parecendo mais com as bem-aventuranças. And suddenly we want to be better husbands and better wives and better Christians. E de repente a gente tem o desejo de ser melhores maridos, melhores esposas, melhores cristãos. It's because of the power of God responding to our response. É por causa do poder de Deus respondendo à nossa resposta. I was about to read these commands of Paul. Eu estava prestes a ler esses mandamentos aqui de Paulo, And I just needed to pause and sneak that in there. mas eu precisava parar e enxertar isso aí junto. I know it's not marriage, Eu sei que isso não é sobre casamento, but it is part of the problem related to your relationships and your marriages.
Mas isso é parte do problema relacionado aos seus relacionamentos e seus casamentos. You're trying to be a good husband, a good wife, or a good friend. Você está tentando ser um bom marido, uma boa esposa ou um bom amigo. You're trying to be a good leader, trying to be a good servant. Você está tentando ser um bom servo, um bom líder. But it's all on your own power. Mas é tudo de acordo com o seu poder. It's all an accidental religious dance to motivate God to move. É tudo isso baseado numa dança religiosa que está tentando fazer Deus se mover. You're spending most of your time trying to get into a room you're already in. Você está gastando a maior parte do seu tempo tentando entrar numa sala onde você já está. Think about the futility Pensa sobre a futilidade of trying to motivate God to move de tentar motivar Deus a se mover, when He's been moving on your behalf 24/7 for the last 10 years. quando Ele está se movendo em seu favor pelos últimos 10 anos. But you don't know it, Mas você não sabe disso. so you're going, move God, I need you to move. Então você fica falando, se move Deus, eu preciso que você se mova. I need you to move your hand. Eu preciso que você mova a sua mão. I mean, if God was not nice, E aí Deus não foi bom o suficiente. if God was not kind, Se Deus não foi gentil, He could go, hey, I've been moving for years. Ele podia dizer, ei, eu estou me movendo por anos. When you didn't even know I was moving. Mas você nem sabia que eu estava me In movendo. ways you didn't even ask me to move. De formas que você nem me pediu para eu me mover. How do you think you got here? Como você acha que você chegou até aqui? I move on your behalf all the time. Eu me movo por você o tempo todo. You don't have to motivate me to move. Você não tem que me motivar para eu me mover. You have to connect to how I'm moving. Você tem que se conectar com a forma como eu estou me And you movendo. have to say yes to what I'm doing. Você tem que dizer sim para aquilo que eu estou fazendo. And when you do, I'll help you do it. E quando você disser sim, eu vou te ajudar a realizar. That's the sweetness of loving God. Essa é a doçura de amar a The Deus. sweetness of loving God is He wants to help us want the right things. A doçura de amar a Deus é que Ele quer nos ajudar a querer as coisas certas. Then He wants to help us do the right E things. depois Ele quer nos ajudar a fazer as coisas certas. He does His part. Ele faz a parte dele. And then as we move in faith, E aí, quando a gente se move em fé, He helps us do our part. Ele nos ajuda a fazer a nossa parte. That's what we need. É disso que a gente precisa. We need the help of God to do our part. Nós precisamos que a ajuda de Deus nos ajude a fazer a nossa parte. That's why Paul's teaching in marriage doesn't start in 5:22. É por isso que o ensino de Paulo sobre casamento não começa em Efésios 5, 22. Everybody wants to know what Paul says about marriage. Todo mundo quer saber o que Paulo diz sobre casamento. Everybody starts in verse 22. E todo mundo começa no versículo 22. Wives, submit to your husbands. Esposas, se submetam aos seus maridos. That's not where Paul's teaching starts. Não é aí que o ensino de Paulo começa. Paul's teaching starts in verse 15. O ensino de Paulo começa no verso 15. Here's how you walk carefully. É assim que você anda de forma cuidadosa. Here's how you walk in wisdom. É assim que você anda em sabedoria. Here's how you love one another well. É assim que você ama de boa forma uns aos outros. He starts by saying, be filled with the Spirit. Ele começa dizendo, sejam cheios do Espírito Santo. That's where Paul's teaching on marriage begins. É aí que começa o ensino de Paulo sobre casamento. Be filled with the Spirit. Seja cheio do Espírito Santo. You want to be a better friend? Você quer ser um melhor amigo? You want to be a better leader? Você quer ser um líder melhor? You want to be a better spouse? Você quer ser um cônjuge melhor? Start here. Começa aqui. Be filled with the Spirit. Seja cheio do Espírito. Be filled with the power of God on the inside. Seja cheio do poder de Deus no seu interior. Be filled with grace. Seja cheio da graça. It's interesting. É bem interessante. He says, do not be drunk on wine, Ele diz, não vos embriagueis, for that is dissipation. não vos embriagueis com He vinho. says, but be filled with the Spirit. Mas ele diz, sejam cheios do Espírito. Have you ever wondered why Paul put those two together? Você já se perguntou por que Paulo colocou essas duas coisas juntas? Here's why. O porquê é o seguinte. Both wine and the Holy Spirit Tanto o vinho quanto o Espírito Santo are different kinds of revealers of truth. são formas de revelar a verdade. Wine and drunkenness O vinho e a embriaguez reveals the truth of who you really are, revelam a verdade de quem você realmente é, not who you think you are. não quem você pensa que você é. The Holy Spirit is the Spirit of truth, O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, but He reveals who you're made to be. mas ele revela quem você foi feito para ser. There's two different kinds of revealings. Existem duas formas diferentes de revelação. Paul goes, which one are you going to pick? Paulo diz, qual das duas você vai escolher? We
feel the failure of our own brokenness in relationships. Nós sentimos o fracasso daquilo que é quebrado em nós nos nossos And relacionamentos. so many choose wine as a refuge to not feel the pain of their failure. Então muitos escolhem o vinho como uma forma de fugir da dor do seu fracasso. Paul goes, no, don't go that way. Mas Paulo diz, não, vai por aí não. That's going to reveal more truth about you that you can't handle. Isso vai revelar mais verdades sobre você do que você, na verdade, consegue lidar. Wine reveals the truth of who you really are. O vinho revela a verdade de quem você realmente é. I'm talking about drunkenness, Eu estou falando de embriaguez, not who you think you are. não de quem você pensa que é. That's the dissipation Paul's talking about. É dessa dissipação que Paulo está falando. But the filling of the Holy Spirit. Mas o sentimento do Espírito Santo, You know, there's some people, sabe, tem algumas pessoas they go, I don't want the Holy Spirit in my service que elas dizem, eu não quero que o Espírito Santo venha no meu culto. because things get weird when the Holy Spirit breaks out. Porque as coisas ficam estranhas quando o Espírito Santo chega. I go, yeah, here's the problem. E aí eu falo, mas o problema é o seguinte. The Holy Spirit is not the spirit of weird. O Espírito Santo não é o espírito da esquisitice. The Holy Spirit is the spirit of truth. O Espírito Santo é o espírito da verdade. If things get weird when the Holy Spirit shows up, Se as coisas ficam esquisitas quando o Espírito Santo chega, guess which one of you is weird? adivinha quem que é esquisito, na verdade? The Holy Spirit doesn't make you weird. O Espírito Santo não faz você ficar esquisito. The Holy Spirit just turns the light on O Espírito Santo só acende a luz and shows you how weird you are. e te mostra o quanto que você é esquisito. He's the spirit of truth. Ele é o espírito da verdade. But the truth that he reveals Mas a verdade que ele revela isn't just your hyper spiritual weirdness. não é só a sua esquisitice hiper espiritual. He reveals who you were really made to be. Ele revela quem você realmente foi criado para ser. Paul says in Colossians, your life is hidden in Christ. Paulo diz em Colossenses que a sua vida está escondida em Cristo. But John said in 1 John 3, who you are has not yet been revealed. Mas João diz em 1 João 3 que quem você realmente é ainda não foi revelado. It's the hidden person of Christ, Paul called it. Então essa pessoa que está escondida em Cristo, como Paulo The hidden falou, person a pessoa que está escondida is who you really are, é quem você realmente é, in glory and perfection in the age to come. em glória e em perfeição na era vindoura. But only one part of you is perfect right now. Mas só uma parte de você é perfeita agora mesmo. Your spirit man. O seu homem espiritual. That's who Paul's talking about. É desse que Paulo está falando. The hidden person of Christ, A pessoa que está escondida em Cristo, who you really are that has not been revealed yet. quem você realmente é, que ainda não foi The revelado. real you is hidden in you, your perfect spirit man. O verdadeiro você está escondido dentro de você, o seu homem espiritual perfeito. Your body and your soul are being perfected, O seu corpo e a sua alma estão sendo aperfeiçoados. being transformed. Eles estão sendo You're transformados. still in process. Você continua no processo. Who you really are Quem você realmente é, for the next trillion years and beyond pelos próximos trilhões de anos e Is- depois, is not finished yet. ainda não está terminado. But when the Holy Spirit fills you, Mas quando o Espírito Santo te enche, the rest of us get this sneak preview. o resto de nós vê essa prévia. We get this glimpse of who you really are. A gente tem uma visão de quem você realmente é. And we fall in love. E a gente se apaixona. We had a move of the Spirit in Kansas City. A gente teve um mover do Espírito Santo lá em A Kansas City. very powerful move of the Spirit. Um mover do Espírito muito poderoso. Touched millions of people around the world. Tocou milhões de pessoas no mundo inteiro. Healing, signs and wonders, deliverance. Cura, libertação, sinais e maravilhas. But the most powerful part of it Mas a parte mais poderosa desse mover was the way people fell in love with each other. foi a forma como as pessoas se apaixonaram umas pelas outras. Because of the filling of the Holy Spirit. Por causa do sentimento do Espírito Santo. Helping us see who we really are. Ele estava ajudando a gente a se ver como nós realmente somos. Paul goes, that's how you start a great marriage. Paulo diz, é assim que você começa um grande casamento. Start with being filled with the Spirit. Começa sendo cheio do Espírito. Now he goes on to say, E aí depois ele continua dizendo, be filled with the Word, seja cheio da palavra, be filled with song. seja cheio de canções, Just pause. pausa. Dads, in your homes, sing. Pais, nas suas casas, cantem.
Men, sing the Bible in your house. Homens, cantem a Bíblia na sua casa. It will change the spiritual atmosphere of your house. Isso vai mudar a atmosfera espiritual da sua casa. It'll shift your marriage. Isso vai mudar o seu casamento. And it'll mark your children. Isso vai marcar os seus filhos. Worship Jesus in your house. Adore a Jesus na sua casa. Okay, end of that point. Tá bom, fim desse ponto. So he says, be filled with the Spirit. Então ele diz, seja cheio do Espírito, Be filled with the Word. seja cheio da palavra, Be filled with song. seja cheio da canção, Be filled with thanksgiving. seja cheio de ações de graças, Giving thanks for all things at all times. dando graças por todas as coisas em todo o tempo. Now I'm going to pause on that one Então eu vou parar nessa aqui, because that one's really hard. porque essa é bem difícil. Because we mostly want to complain about the people that we're closest to. Porque na maioria das vezes o que a gente quer é reclamar das pessoas que a gente é próximo. Because the one that thinks my marriage is going to be amazing. Porque aquele que pensa, o meu casamento vai ser incrível. Here's what you don't know. O que você não sabe é o seguinte, When you live with that person, quando você viver com aquela pessoa, when you go to bed at night with that quando person, você for pra cama à noite com aquela pessoa, you see all of their brokenness and issues. você vai ver todos os erros e todos os problemas dela. Then when you want something from that person, Então quando você quer algo daquela pessoa, when you need something from that person, quando você precisa de algo daquela they pessoa, let you down. ela te decepciona. They don't give it. Eles não dão aquilo que They você precisa. can't do it. Eles não conseguem fazer isso. Something in your heart is wounded. Algo no seu coração fica ferido. You start to think, E você começa a pensar, did I make a bad choice? será que eu fiz uma escolha ruim? Did God make me marry this person? Será que Deus me fez casar com essa Did pessoa? God make a bad choice? Será que Deus fez uma escolha ruim? I just want to pause. Eu quero só parar aqui. This is going to offend some people. Isso vai ofender algumas pessoas. I love what a sociologist at Duke University says. Eu amo o que essa socióloga disse lá numa universidade. It's perfect. É perfeito. He said no one marries the right person. Esse sociólogo, ele disse, No one. ninguém casa com a pessoa certa. Ninguém. Everyone marries the wrong person. Todo mundo casa com a pessoa errada. But they become the right person Mas a pessoa errada se torna a pessoa certa through sacrifice and grace and time. através de sacrifício e graça e tempo. Out there is the idea of a soulmate. Out there is the idea of a soulmate. Por aí as pessoas têm a ideia de uma alma gêmea. Out there is the perfect person for me. Por aí as pessoas têm a ideia de que existe uma pessoa perfeita para mim. No. Não! Out there are only sinful people. Não, por aí só existem pessoas cheias de pecado. The only perfect person out there for you is Jesus. A única pessoa perfeita para você é Jesus. Everybody else lives in Romans 3. O resto todo vive em Romanos 3. But it's this fantasy. Mas essa fantasia... No, I don't mean perfect. Não, eu não quero dizer perfeito. I mean perfect for me. Eu digo perfeito para mim. Tailor-made for me. Tailor-made, perfectly crafted by Jesus for me. Feito assim, customizado para mim por Jesus. They're my soulmate. Eles são minha alma, ela é minha alma gêmea. They're my other half. Eles são minha metade da laranja. I'm half a person. Eu sou metade de uma pessoa. They're half a person. Eles são metade de uma pessoa. Together we become one person. Juntos nós nos tornamos uma pessoa. Yes, that's not Bible, that's ancient Greece. Sim, isso não é a Bíblia, isso é a Grécia Antiga. In 3 days I've made you Buddhists, humanists and Greeks. Em 3 dias eu fiz você virar budista, humanista e grego. But that's what that is. Mas é isso que é esse negócio. It's Plato, it's not Jesus. Isso aí é Platão, não é Jesus. The idea of a soulmate is a Greek idea. A ideia de uma alma gêmea é uma ideia grega. Knit to the Greek ideas of fate and destiny. E a ideia grega é sobre destino, é sobre fatalismo. Where you are destined to only meet that one person. Bom, você está destinado a encontrar só aquela pessoa. Well, here's the problem. Mas o problema é o seguinte. You're not half a person. Você não é metade de uma pessoa. They're not half a person. Ela ou ele não And é they metade don't de uma complete pessoa. you. E ninguém vai completar você. They do not complete you. Eles não completam você. They annoy you. Eles vão te irritar. They frustrate you. Eles vão te frustrar. They do not complete you. Eles não vão te completar. But it creates this unrealistic expectation of your future spouse. Mas é criada essa expectativa irreal He's going to be perfect for me. do seu futuro cônjuge. No. Ele ou ela vai ser perfeito para No, mim. he's going to be broken for you. Não, ele vai ser quebrado para He's você. going to be selfish for Ele you. vai ser egoísta para você. He's going to be immature for Ele you. vai ser imaturo para você. And you for him.
E você para ele. You're like 1%. Você é tipo 1%. He's like Ele 1%. é tipo 1%. Jesus has to be the other 98%. Jesus tem que ser os outros 98%. Everybody marries the wrong person. Todo mundo casa com a pessoa errada. Now, people get really angry when I say that. E as pessoas ficam realmente muito nervosas quando eu digo Because isso. when I say that biblically they choose who they marry, Porque quando eu digo que, biblicamente, quem They- escolhe o seu cônjuge é they você, freak out. as pessoas ficam loucas. I can't make that choice. Não, eu não posso fazer essa escolha. You already said I'm bad at choosing. Você já falou, eu sou um mau tomador de decisão. And I said the Lord would help you. E eu digo que o Senhor vai te ajudar. But the Lord's not going to do it for you. Mas Deus não vai fazer por você. Jesus doesn't want you choosing your spouse because of fate or destiny or prophecy. Deus não quer que você escolha o seu futuro cônjuge por causa do destino ou por causa da profecia. Jesus does not want you choosing your spouse because of prophecy. Deus não quer que você escolha o seu futuro cônjuge por causa de uma palavra profética. Jesus does not want you choosing your spouse because you heard the Lord. Jesus não quer que você escolha o seu futuro cônjuge porque você ouviu o Senhor. If you are the person that's going to come to me after and say, my story is I heard the Lord. Se você for a pessoa que depois que isso aqui acabar vai vir para mim e vai dizer, não, Save na it. verdade eu ouvi o Senhor. Save it. Para, guarda isso para I você. don't want to talk to you. Eu não quero falar com você. I don't want to build a rule for the body of Christ around your little story. Eu não quero construir uma regra para o corpo de Cristo Particularly when you don't even understand your own story. em torno da sua história. Até porque você nem entende a sua própria história. You didn't marry your spouse because you heard the Lord. Você não casou com o seu cônjuge porque você ouviu o Senhor. Now, the Lord might have shined a light on that girl. Talvez o Senhor tenha feito uma luz brilhar sobre And aquela garota. you went, wow. E você falou, uau, But you still had to meet her. mas você ainda assim teve You que still conhecer had to get to ela. know her. Você ainda assim teve que conhecer You ela. still had to talk to her. Você ainda teve que falar com You ela. still had to learn if your values were compatible. Você ainda teve que verificar se os seus valores eram And you compatíveis. still had to choose to follow through. E você ainda assim precisou escolher continuar com aquilo. Everyone that wants to argue with me forgets that part of the story. Todo mundo que quer discutir comigo esquece essa parte da história. They only want to tell me the part of the story about how prophetic they are. Eles só querem me contar aquela parte da história sobre o quanto que eles são proféticos. They always forget the part of the story regarding how normal they are. Eles sempre esquecem a parte da história que tem a ver com o quão normal eles são. You don't marry a girl because of prophecy. Você não se casa com uma garota por causa de uma profecia. You marry a girl because of shared values. Você se casa com uma garota porque você compartilha valores com ela. Does what she want in God, O que ela quer em Deus, does the way she sees the Bible, a forma como ela vê a Bíblia and does the way she talks about e a Jesus, forma que ela fala de Jesus. is that how I want life to be? É assim que eu quero que minha vida Does seja. that match how I see the Bible? Isso se correlaciona com a forma como Does eu vejo a that Bíblia. match how I see Jesus? Isso combina com a forma como eu vejo Jesus. That's how you choose the right spouse. É assim que você escolhe o cônjuge. Okay, maybe a little bit prophecy. Ok, talvez um pouco de profecia. But if you don't have prophecy, you can still have a great marriage. Mas se você não tiver uma palavra profética, ainda assim você pode ter um grande casamento. Because you're not looking for the right person Porque você não está procurando a pessoa certa, that was destined to be your husband. que estava destinada a ser o seu marido. Marriage is about looking for the right person to pursue Jesus with. O casamento é sobre a pessoa certa que vai te acompanhar na sua busca por Jesus. Are we going to come alongside each other Será que a gente vai andar lado a lado and spur one another on to pursue e Jesus? estimular um ao outro para buscar Jesus? Or are we going to come alongside each other, Ou a gente vai andar lado a lado, turn away from Jesus, se virar as costas para Jesus and become that couple that nobody wants to hang out with? e se tornar aquele casal que ninguém quer sair com ele? Because you're way too into each other. Porque vocês estão só um sobre o outro. In America, we call that 2 ticks, no dog. 2 ticks. A tick attaches itself to a dog and sucks its blood. Vamos lá. Ok, lá nos Estados Unidos tem um ditado que diz: 2 coleiras, nenhum cachorro. Meaning, you're sucking each other dry. O que significa que você está sugando um ao outro até secar. It's gross. É nojento.
So you don't want to create this unrealistic picture of your spouse. Então você não deve criar essa imagem irrealista do seu cônjuge. You'll never get married if you do. Você nunca vai casar se você fizer isso. Your standards are this. Os seus padrões são os seguintes. Does that person Aquela pessoa care about what I care about? se importa com aquilo que eu me importo? They might be bad at it. Pode ser que eles sejam ruins nisso. I'm bad at it. Eu sou ruim nisso. But given time and the grace of God, will they be good at it? Mas se passar um certo tempo e com a graça de Deus, será que eles não vão ser bons nisso? Yeah. But Paul goes, no, you got to give thanks for all things. E aí Paulo diz, não, você tem que dar graças por todas as You coisas. got to thank the Lord for who they are. Você tem que agradecer a Deus por quem eles são. You got to thank the Lord for what's really true about them. Você precisa agradecer a Deus por aquilo que é a verdade sobre eles. And if you do that, E se você fizer isso, Paul says the next one. Paulo diz o próximo. Submit one to another in the fear of the Lord. Submetam-se uns aos outros no temor do Senhor. Before Paul says, wives, submit to your husbands, Antes de Paulo dizer, esposas submetam-se aos seus maridos, he says, submit one to another. ele diz, submetam-se uns aos outros. We missed that part. A gente esquece dessa parte. That part's really important. Essa parte é bem importante. Submit to one another in the fear of the Lord. Submetam-se uns aos outros no temor do Senhor. In other words, though wives are submitting to husbands, Em outras palavras, as esposas estão submetendo aos maridos, which I'll explain in a second, que eu vou explicar daqui a pouco. husbands and wives are submitting one to another Esposo e esposa estão se submetendo um ao outro in the fear of the Lord, no temor do Senhor. which means the husband is not dominating his leadership over his wife. O que significa dizer que o marido ele não vai exercer a liderança sobre a esposa de uma forma dominadora, Because he's been working to thank the Lord for her, porque ele vem se dedicando a agradecer ao Senhor pela esposa. he's starting to understand who her father really is. Ele começa a entender quem o pai dela na verdade é. And he's starting to understand what her father really thinks about her. E ele começa a entender o que o pai dela pensa sobre ela na And verdade. so there's a fear of the Lord dimension, like you are her father. Então tem uma dimensão do temor do Senhor, tipo assim, nossa, você é o pai dela. And I got to answer to you related to what I do to her heart. Então eu não vou responder a você pela forma como eu me relaciono com o coração dela. And so we don't dominate our leadership. Então a gente não exerce liderança de uma forma dominadora. We submit one to another. Nós submetemos um ao outro. We serve each other. Nós servimos um We ao outro. honor each other. Nós honramos um ao We outro. bless each other. Nós abençoamos um ao That's outro. what mutual submission is. É isso que é a submissão mútua. It's a culture of honor. É uma cultura de honra. So then Paul says the big one. Então Paulo diz a maior coisa. He says, wives, Ele diz, esposa, submit to your husbands. submetam-se aos seus maridos. Oh, that's so hard. Ah, isso é tão difícil. That's so hard. Isso é tão difícil. Because Paul's asking a wife Porque Paulo está pedindo a uma esposa to submit to the leadership of her husband. a submeter a liderança do marido dela. But I'm going to tell a secret Mas eu vou contar um segredo that nobody tells. que ninguém conta. It's the one that all husbands hope their wives don't know. É o segredo que todos os maridos esperam que as esposas deles não saibam. But here's the secret. Mas o segredo é o seguinte. Every single man you know, Cada homem que você conhece and every single man that you don't know, e cada homem que você não conhece, that God is calling into leadership, que Deus está chamando para a liderança, all of them are horrible leaders. todos eles são líderes terríveis. Bad leaders. Líderes muito ruins. With broken ideas of leadership. Com ideias totalmente distorcidas sobre Tons liderança. of immaturity. Toneladas de imaturidade. Tons of insecurity. Toneladas de insegurança. Really, really bad leaders. Líderes muito, muito ruins. If you're here and you're married, Se você está aqui, você é casado, you're going, hey, stop, don't tell her. você deve estar dizendo, para aí, não fala isso para ela não. I was hoping she wouldn't figure it out. Eu estava esperando que ela nunca fosse descobrir isso. Trust me, she knows. Confie em mim, ela sabe. I pray for my future son-in-laws. Eu oro pelos meus futuros genros. And when I pray, E quando eu oro, I imagine who they're going to be. eu imagino quem eles vão ser. They're going to be handsome, Eles vão ser bonitos, but not too handsome. mas não bonitos demais. They're going to be funny and fun, Eles vão ser divertidos e engraçados, but serious about the Lord. mas sérios sobre o Senhor. They're going to be somebody I enjoy hanging out with.
Eles vão ser pessoas com quem eu gosto de passar tempo. But they're going to be super prophetic. Mas eles vão ser muito They're proféticos. going to know the word inside and out. Eles vão conhecer a palavra de trás They're para going to be a frente. stunning leader. Eles vão ser líderes incríveis. And then all of a sudden, when I start to pray for them, E aí, de repente, quando eu começo a orar por eles, I realize eu percebo, none of that's going to happen. nada disso vai acontecer. I'm going to hate that kid. Eu vou odiar aquele garoto. He's going to be a terrible leader. Ele vai ser um líder terrível. He's going to be a terrible leader. Ele vai ser um líder terrível. I've been doing leadership stuff in the body of Christ for decades. Eu tenho exercido liderança no corpo de Cristo por décadas. I'm going to have tons of advice on how to lead my daughter. Eu vou ter toneladas de conselhos sobre como liderar a minha filha. He's not going to ask me for any of it. Ele não vai me perguntar por nenhum dos meus He's conselhos. going to try to impress me with his good leadership. Ele vai tentar me impressionar com a boa liderança dele. It's going to be embarrassing Vai ser vergonhoso, because he's going to be a terrible leader. porque ele vai ser um líder terrível. And his wife, E a esposa dele, my daughter, minha filha, will come to me and ask me for help. vai vir pra mim e vai me pedir ajuda. And I'll say, I can't help you. E eu vou falar, eu não posso You te got to figure it ajudar. out. Você vai ter que resolver You isso got to aí. submit to his leadership. Você vai ter que submeter a liderança And dele. you're thinking to yourself, E você tá pensando aí com God, você mesmo. God, why did you do it this way? Tipo, Deus, por que você fez as coisas pra funcionar Why dessa did forma? you tell wives to submit to bad leaders? Por que você fala para as esposas se submeterem a maus líderes? They know that they're bad leaders. Eles sabem que eles são líderes You ruins. know that they're bad leaders. Você sabe que eles são líderes The ruins. husbands know that they're bad Os leaders. maridos sabem que eles são líderes ruins. We all know. Todo mundo sabe. Why are you telling wives to submit to what you know is bad leadership? Por que você está falando para as esposas se submeterem àquilo que você sabe que é uma liderança ruim? Well, number one, Bom, primeiro, there's only bad leadership. só existe liderança ruim. If you have another option, I'm happy. Se você tiver outra opção, eu fico feliz. But when I look around the earth and my eyes search to and fro, Mas quando eu olho para a terra e meus olhos buscam para lá e para cá, it's just us. é só a gente. There's nobody impressive. Não tem ninguém muito impressionante. There's nobody amazing. Não tem ninguém muito incrível. Everybody's pretty just weak. Todo mundo é basicamente fraco. So there's no great options. Então não tem nenhuma boa opção. You're gonna marry a bad leader, Você vai se casar com um líder ruim and you have to give yourself to his leadership. e você precisa se entregar à liderança dele. But here's the problem. Mas o problema é o seguinte, You're not going to want to. você não vai querer fazer isso. In fact, you might be a better leader than he is. Na verdade, você vai ser uma líder melhor do que ele é. You know the 5 ways he's leading you wrong. Você sabe as 5 formas pelas quais ele está te liderando da Which forma errada. starts with saying, I'm the leader, you have to follow me. E aí você começa a dizer, eu sou a líder, você tem que me seguir. I'm going to give you a little leadership advice. Perdão, ele diz, eu sou o líder certo, você tem que me seguir. Mas eu vou te dar um conselho sobre If liderança. you have to tell people that you're a leader, Se você precisa falar para as pessoas que você é um líder, guess what you're not? adivinha o que você não é. If you have to tell people you're a prophet, Se você precisa ficar dizendo para as pessoas que você é um profeta, see, a real prophet doesn't have to tell people. saca? Um profeta de verdade não tem que falar para ninguém. We can all figure it out when they say our phone numbers. Todo mundo entende quando eles começam a falar o nosso número de telefone. So if you have to tell people, you know, it kind of, Então, se você tem que falar para as pessoas, meio que, it, né? it blows your cover. Isso aí acaba com o seu disfarce. So here we are. Então, nós estamos aqui. We're going, God, what's the point? E a gente pergunta, Deus, como é que isso funciona? God goes, here's the point. Mas aí Deus diz, o negócio é o seguinte, I'm not just asking you to submit to a man. eu não estou só te pedindo para submeter a um homem. I'm really asking you to submit to a process. Na verdade, eu estou te pedindo para se submeter a um processo. When the Lord says, wives, submit to your husbands, Quando o Senhor diz, esposas se submetam aos seus maridos, He's asking a really important question. Ele está fazendo uma pergunta muito importante. Who's going to be the primary agent of change in your home? Quem vai ser o principal agente de mudança na sua casa? Who's going to change that man? Quem vai mudar aquele homem? Is it going to be you or me? Vai ser você ou eu? Am I going to change him? Será que eu vou ser aquele que vai mudar ele? Or in your frustration, Ou na sua frustração, in your na impatience, sua falta de paciência, in your need, na sua necessidade, in your mild control spirit, no seu espírito controlador, are you going to take matters into your own hands? você vai cuidar das coisas com as suas próprias mãos. And are you going to try to drive change yourself? E aí você vai tentar promover a mudança por você mesmo. You're going to tell him where he's blowing it. Você vai ficar falando para ele todos os erros que ele está You're going to cometendo. tell him how to do better. Você vai ficar falando para ele como que ele tem que melhorar. You're going to remind him that he needs to do better. Você vai ficar lembrando a ele que ele precisa melhorar. The Lord goes, I want you to know something.
Mas aí o Senhor diz, eu quero que você saiba de uma coisa. If you become the primary agent of change in your home, Se você virar o principal agente de mudança no seu lar, na sua casa, there's only one of two things that's going to happen. só uma das duas opções vai acontecer. Either he's not going to change and he's going to get bitter at you, Ou ele não vai mudar e ele vai se tornar amargo com relação a você, or worse, ou pior, he actually does change ele realmente vai mudar because of you. por causa de você. If he does, E se ele mudar, you won't like who he becomes. você não vai gostar de quem ele vai se You won't tornar. respect him. Você não vai respeitar ele. You won't follow him. Você não vai seguir ele. You won't trust him. Você não vai confiar nele. That's bad. Isso é ruim. Because a marriage without respect Porque um casamento sem respeito is miserable for everybody. é miserável para todo mundo. But the Lord goes, let me tell you how we're going to do this. Mas o Senhor diz, deixa eu te falar como é que a gente vai fazer isso. He goes, I want you to trust me. Porque eu quero que você confie em mim. I want you to submit to my process. Eu quero que você submeta ao meu processo. I want you to trust my leadership. Eu quero que você confie na minha liderança. Trust the power of my love. Confie no poder do meu amor. Trust the power of my grace. Confie no poder da minha graça. I'm going to convert you to become an evangelist for grace. Eu vou te converter para que você se torne um evangelizador da graça. As you pray for him, Na medida em que você orar por as you ele, bless him, na medida em que você as abençoar you ele, encourage him, enquanto você encorajar you ele, can see the 20 ways he's doing it badly. você está vendo as 20 formas, os 20 erros que ele está cometendo o You tempo have todo. 20 ideas for how he could do it better. Você tem 20 ideias de como ele pode fazer as coisas melhor. And here's what's worse. E o pior é o seguinte, Your 20 ideas are right. as suas 20 ideias estão certas. You know they're right. Você sabe que elas estão Your certas. friends know they're right. Os seus amigos sabem que elas Your estão mom certas. knows they're right. A sua mãe sabe que você está certa. Even Jesus would admit you're right. Até Jesus vai admitir que você está certa. But Jesus goes, I don't care that you're right. Mas Jesus diz, eu não ligo que você esteja certa. I care that you love. Eu quero que você ame. I don't care that you have the right answer. Eu não quero saber se você tem a resposta certa. I care that you trust me. Eu me importo em que você confie em mim. I care that you connect with me over his weakness. O que eu quero é que você se conecte comigo diante da fraqueza dele. I care that you let me be the one that changes him. O que me importa é que você deixe que eu seja aquele que vai transformar If you ele. do that, Se você fizer I isso, want to promise you something. eu vou te prometer uma coisa. You're going to love who he becomes. Você vai amar a pessoa que ele vai se You're going to tornar. love what I do. Você vai amar o que eu vou fazer. You're going to thank me for 1 billion years. Você vai me agradecer por 1 bilhão de anos. And after about 7 to 10 years, E depois de 7 ou 10 anos, you're going to really love your marriage. você vai realmente amar o seu casamento. That sounds great, but did you say 7 to 10 years? Ó, isso parece muito bom, mas você disse 7 a 10 anos? Give or take? É. Isso aí, It pegar o may largar. be 5 to 7 hard years on the front end. Sim, talvez você tenha aí 7 anos bem difíceis pela frente. But it'll be 30, 40 amazing years on the back end. Mas depois vai ter 30, 40 anos muito incríveis para você. I'm not going to change him by tomorrow. Tipo, eu não vou mudar o seu marido amanhã. I'm trying to change you too, remember? Eu tô tentando mudar você também, lembra? It's going to take some years. Vai levar uns anos. But if you'll trust me, Mas se você confiar em mim, you'll love where this goes. você vai amar aonde isso vai chegar. I want to say I've been married 20 years. Eu quero falar pra você, eu tô casado há 20 anos. 20-year anniversary just this June. A gente fez 20 anos de casado agora em junho. For the first time since our honeymoon, Pela primeira vez desde a nossa lua de mel, we had 10 days with no kids and no ministry. a gente passou 10 dias sem ministério e sem os filhos. We looked at each other. A gente olhou um pro outro We went, I like you. e a gente falou, eu gosto de você. She goes, I like you. Ela falou, eu gosto de você. I like spending time with you. Meu, eu gosto de passar tempo com você. This is easy. Isso é fácil. I mean, this is no work. Isso, tipo, não é trabalho. This is really fun. Isso é muito She divertido. goes, I know. Ela falou, eu sei. I go, I'm kind of excited for when the kids move out of the house. E a gente ficou empolgado que as crianças saíram de casa. She goes, I'm not there yet, Aí ela falou, eu ainda não tô nesse espírito but I aí, love this. mas eu amo isso. Year 20 is way better than year 15. O seu 20º ano é muito melhor do que o seu Year 15º 15 ano. was way better than year 10. E o seu 15º ano vai ser muito melhor do que o seu 10º And ano. year 10 was another planet better than year 7. E o 10º ano é extremamente diferente e melhor do que o 7º ano. Year 7 was the hardest year of my life. O 7º ano de casado foi o ano mais difícil da minha vida. My wife finally came to me. A minha esposa finalmente veio até mim She goes, I haven't been honest with you. e ela disse, eu não tenho sido honesta com você. She goes, we're a mess.
Ela disse, a gente tá uma bagunça. I go, no, I think we're awesome. Aí eu falei, não, eu acho que a gente é incrível. She goes, yes, that's the problem. Aí ela disse, sim, esse é o problema. You think you're awesome. Você acha que você é incrível. You're not awesome. Você não é incrível. You think we're awesome. Você acha que a gente é We're incrível. not awesome. Mas a gente não é I incrível. need to be honest with you. Eu tenho que ser sincera com você. I was like, oh. Eu falei, ai. And so I kind of snapped out of my own love of me. Aí eu fui meio que arrancado do meu próprio amor por mim I mesmo. went, oh man, she's right. Aí eu falei, caramba, ela tá It certa. was the most painful year. Foi o ano mais doloroso. Hardest year of our marriage. O ano mais difícil do nosso casamento. But we got through it. Mas a gente superou aquilo. And year 10 was the best. E o 10º ano foi o melhor. And it's gotten better ever since. E foi melhorando desde então. But she had to sign up for the Lord changing me, not her. Mas ela teve que se dispor a que o Senhor me transformasse, And não ela. she's told me many times, E ela me falou muitas vezes. I'm so thankful for what the Lord's done. Eu sou tão grata pelo que o Senhor fez. I wouldn't change a thing. Eu não mudaria nada. I love how you love me. Eu amo a forma como você me I ama. love how he's helped me love you. Eu amo a forma como ele me ajudou a She te goes, amar. this is good. E ela disse, caramba, isso é bom. I go, I know, I really like this. Eu disse, eu sei, eu gosto muito disso. It's going to be hard. Vai ser difícil. About to be married, newly married, it's gonna be hard. Assim que você acaba de casar, quando você é And recém-casado, it's gonna vai be ser painful. difícil. E vai ser doloroso. You're going to hurt the one you love the most. Você vai machucar a pessoa que você mais ama. But there's nothing that motivates change and repentance Mas não tem nada que motive Like a mudança e o arrependimento like continually hurting the one you love the most. mais do que machucar a pessoa que você mais ama. It's the pain you cause them É a dor que você causa a ele that gets you into repentance and prayer. que te joga para dentro do arrependimento e da oração. So yeah, there's going to be pain. Então, sim, vai ter dor. Yeah, there's going to be real woundedness, Sim, vai ter muita ferida. real arguments, Discussões terríveis. real conflict. Conflitos It is reais. going to be hard, Vai ser difícil. but it's not only going to be hard, Mas não vai ser só difícil. and it's not always going to be hard. E não vai ser difícil sempre. You got to know that too. Você tem que saber disso também. It's not only going to be hard, Não vai ser só and difícil. it's not always going to be hard. E não vai ser difícil para It sempre. gets really good, Vai ficar muito bom. and then it gets better. E aí depois melhora. One last point. Último pensamento. I'll make it fast. Eu vou compartilhar ele rapidinho. Though it is an entire sermon in itself. Apesar desse ponto ser uma pregação inteira só nele, Husbands, love your wives like Christ loves the church. maridos amem as esposas como Cristo ama a igreja. You can't just do that. Você não consegue simplesmente fazer isso. If you're going to love your wife like Christ loves the church, Se você vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, you got to go, wait. você tem que falar, espera. Stop. Para. How do you love the church? Como você ama a igreja? Like you actually you have to ask him that question. Na verdade, você precisa perguntar a Jesus, fazer essa pergunta a Jesus. You have to pray that prayer. Você tem que orar essa oração. You have to open up this Bible. Você tem que abrir essa Bíblia. And you got to go, okay, Você tem que falar assim, show me how you love the church. me mostra como você ama a igreja. And what the Lord will say to you is this. E o que o Senhor vai dizer para você é o seguinte: The way I love the church a forma como eu amo a igreja is the way I love you. é a forma como eu amo você. How do I love you? Como eu amo você? Now, when the Lord asks you that question, Então, quando o Senhor fizer para você essa pergunta, stop. para. Don't try to answer it. Não tenta responder. It's a trick. É uma armadilha. Don't answer the Lord's questions. Não responde as perguntas do Senhor. Ask him a better question. Pergunta a ele uma pergunta melhor. Okay, wait. Ok, tá bom, espera aí. How do you love me? Como você me ama? The Lord goes, I'm so glad you asked. E aí Jesus vai falar, eu estou muito feliz que você fez essa pergunta. How do you think I was able to preach last night's sermon? Como você acha que eu fui capaz de pregar o sermão de ontem à noite? I've spent years asking that question. Eu passei anos fazendo essa pergunta. Wait, how do you love me? Não, peraí, como é que o Senhor me What does that ama? look like? Como isso se parece? Show me in your word. Me mostra na sua palavra. Show me in my life. Me mostra na minha vida. Help me to feel it. Me ajuda a sentir isso. Help me to experience Me ajuda a it. experimentar isso. Help me to know a love that passes knowledge. Me ajuda a conhecer o amor que supera todo o Help me entendimento. to be filled with it.
Me ajuda a ser cheio dele. Man, when the Lord says love your wife like Christ loves the church, Homens, quando o Senhor diz ame sua esposa como Cristo He's ama a saying igreja, to you, go on a journey. Ele está dizendo para você, entra numa jornada, Study how Jesus loves. estuda a forma como Jesus ama. Here's what you'll come up with, a few things. E algumas conclusões que você vai chegar. Number one, when you'll discover, Primeiro, que você vai descobrir, when Jesus says lead the home, quando Jesus diz para você liderar a sua casa, He doesn't mean lead like a 21st century businessman. ele não está dizendo para você liderar como um homem de negócios do século 21. He means lead like a first century apostle. Ele está falando para você liderar como um apóstolo do primeiro século. What is kingdom leadership? O que é liderança no reino? Jesus said, Jesus disse, whoever wants to be great in my kingdom, quem quiser ser grande no meu reino, let him serve. sirva. Be a leader. Quem quiser ser um líder. Well, think about what Paul said about himself. Pensa no que Paulo falou dele mesmo. He said, I've been shipwrecked. I've been shipwrecked. Ele diz, eu sofri um naufrágio. Ship against the rocks. O navio bateu nas rochas. Ship went in the water. O navio foi para a água. Ship went down. O navio afundou. I've been misunderstood. Eu fui mal entendido. I've been attacked. Eu fui atacado. I've been made a spectacle of. Fizeram um espetáculo público comigo. I take the least privilege. Eu tomei os I menores take the lowest privilégios. place Eu me coloquei no lugar mais to baixo serve the most people. para servir a maioria das pessoas. Jesus, his favorite title. Jesus, o título preferido dele. I'm the servant of all. Eu sou o servo de todos. I come under. Eu vou por baixo. I don't take. Eu não tomo para I mim. give. Eu dou. When the Father gives me, Quando o Pai me dá, I don't keep. eu não mantenho aquilo I ali para give it to mim. you. Eu dou aquilo para você. When we were in a war, Quando nós estivermos numa guerra, I died. eu morri. I surrendered. Eu vou me I render. lost Eu me so that perdi you could win. para que você When pudesse you were in a war with God, God lost the war on purpose. para que você pudesse vencer. Quando você estava em guerra com Deus, Deus perdeu a guerra de propósito. Wait a minute. Espera um minuto. What are you saying? O que você está dizendo? How does Jesus love the church? Como é que Jesus ama a igreja? Well, if Jesus calls you to lead, Bom, se Jesus te chamou para liderar, He's calling you to serve first. Ele está te chamando primeiro para servir. He's calling you to apologize first. Ele está te chamando a ser o primeiro que se desculpa. But what if she's all wrong? Mas se ela estiver completamente errada? What if I'm right? E se eu estiver certo? Find a way that you're wrong and apologize. Encontra uma forma que você esteja errado e pede desculpa. And don't bring up that she's wrong. E não fica falando que ela está errada. I don't like that at all. Eu não gosto disso You mesmo. gotta serve first. Você precisa servir You gotta primeiro. give first. Você precisa dar You gotta primeiro. love Você first. precisa amar You gotta primeiro. apologize Você first. precisa pedir desculpa primeiro. You've got to lay your life down for her. Você precisa entregar a sua vida por ela. She is not someone that God is giving you to make your ministry work. Ela não é alguém que Deus te deu para fazer o seu ministério funcionar. She is not someone that God is giving you to make your destiny happen. Ela não é alguém que Deus te deu para fazer o seu destino acontecer. It's the opposite. É o contrário. You're called to lay your life down, Você foi chamado para entregar a to sua make her vida, great, para fazer que ela to seja make her grande, great in God, para fazer que to ela seja serve grande her, em Deus, para servir a to ela, fight for her heart, para lutar pelo coração to dela, prophesy and fight for her heart when she's under accusation, para profetizar e lutar pelo coração dela quando ela estiver sob to acusação, wash her with the word and with encouragement, para lavar a vida dela com a palavra e com encorajamento, to wash her with the love of Jesus. para lavar a vida dela com o amor de Jesus. That's the beginning of the beginning of the beginning of like Christ loves the church. Esse é o começo do começo do começo de como Cristo ama a igreja. Somebody goes, that sounds like death. Alguém vai dizer, mas isso aí parece a morte. Yeah, Sim, that's how Jesus loved the church. é assim que Jesus ama a igreja. It's called a cross. Chama-se cruz. That's where it starts. É aí que começa. The cross is where it A starts. cruz é onde começa. I'll give 3 more and I'm done. Eu vou falar mais 3 e aí depois eu How termino. else does Jesus love the church? De que outra forma Jesus ama a igreja? Jesus loves first. Jesus ama primeiro. He's not waiting for us to love him. Ele não espera a gente amar a ele. He's not waiting for us to get our act together. Ele não espera a gente resolver o nosso amor. He's not waiting for us to get over it. Ele não espera que a gente supere isso. He just loves us first. Ele simplesmente nos ama primeiro. He just decides. Ele simplesmente decide. I love you no matter what.
eu te amo, não importa o que aconteça. Then he loves freely. E ele ama gratuitamente. Even if we don't love back. Mesmo se a gente não amar de volta. Even if we don't respond. Mesmo se a gente não responder. And even if we don't obey. E mesmo se a gente não obedecer. He keeps loving us. Ele continua amando a gente. Then third. E terceiro, He loves fully. ele ama completamente. He is all in. Ele está dentro disso totalmente. He is fully given. Ele está totalmente entregue. His whole heart is given to love. O seu coração inteiro está entregue ao amor. Jesus goes, husbands, that's how I want you to love. Jesus diz, maridos, é assim que eu quero que vocês I want amem. you to love first. Eu quero que você ame primeiro. If you'll love her first, Se você amar a ela primeiro, and you love her freely, e se você amar a ela even if she gratuitamente, doesn't love you back, mesmo que ela não te ame de volta, over time, it'll unlock her heart to trust. ao longo do tempo, na medida que o tempo passa, isso vai destravar o coração dela para confiar. It'll free her heart in ways she doesn't realize. Isso vai libertar o coração dela de formas que ela nem percebe. But I've preached messages like this so many times, Mas eu preguei mensagens como essa tantas vezes. and husbands will try to go home afterwards, E aí os maridos tentam ir para casa depois da mensagem. and they'll go, okay, I'm going to love you first. E aí eles falam, tá bom, vou te amar primeiro. Here, look, I served you. Aqui, ó, eu tô servindo você. Here, look, I blessed you. Aqui, ó, eu tô abençoando você. Hey, you look pretty today and you're awesome. Você tá linda hoje, você é demais. And the wife goes, I don't know what's going on. E a esposa fala, eu não sei o que tá acontecendo. I think you're trying to listen to that preacher boy. Eu acho que você tá tentando corresponder à mensagem daquele pregador lá. But yeah, I'm okay. I'm good. Mas eu tô bem, tô legal. And the husband goes, woman, E aí o marido fala, mulher, can't you see I'm loving you first? será que você não consegue ver que eu tô te amando primeiro? No, that's not how it works. Não, não é assim que funciona. You're not trying to love her to get her to do something. Você não tem que amar ela para fazer ela fazer alguma coisa. That's called manipulation. O nome disso é manipulação. Manipulation is called witchcraft. Manipulação é chamada de feitiçaria. Witchcraft never works in a marriage. Feitiçaria nunca funciona num casamento. Little simple principle. É um princípio bem simples. If you get anything from this sermon, get this. Se você extrair qualquer coisa desse sermão, extraia o seguinte. Don't do witchcraft, okay? Não faça feitiçaria, ok? So, you're not loving her to get her to do something. Então você não está amando sua esposa para que ela faça alguma You're coisa. loving her because you've been loved by God. Você está amando sua esposa porque você foi amado por And as the Deus. love of God has touched your heart, E na medida em que o amor de Deus toca o seu coração, it freed you to love him back. isso te liberta para amar a Ele de volta. And when you loved him back, he poured out more love on E you, quando você amou Ele de volta, Ele derramou mais amor dentro de which você. opened your heart, and an overflow of love started spilling out to your wife. E isso abriu o seu coração e um transbordar de amor começa a ser direcionado à sua esposa. You're not loving her to get her to do something. Você não ama a sua esposa para fazer ela fazer alguma coisa. You're loving her because you've been loved by Jesus. Você está amando sua esposa porque você foi amado por Jesus. You don't need to fight for yourself in the marriage. Você não precisa lutar por si mesmo no casamento. You don't need to fight against her for your destiny. Você não precisa lutar contra ela pelo seu destino. Because when you've actually touched the love of God, Porque quando você tocar o amor de Deus, you know the truth. você vai conhecer a verdade. I have a God that fights for me. Eu tenho um Deus que luta por mim. I know a God that fights for me. Eu conheço um Deus que luta por mim. He loves me. Ele me ama. He's committed to me. Ele está comprometido He comigo. fights for me. Ele luta por mim. He's fighting for my destiny. Ele está lutando pelo meu destino. He's fighting for my calling. Ele está lutando pelo meu chamado. He's fighting for my future. Ele está lutando pelo meu futuro. I don't have to fight for me. Eu não tenho que lutar por mim mesmo. And I definitely don't have to fight her to fight for me. E eu definitivamente não tenho que lutar contra ela para que ela lute por mim. God fights for me, Deus luta por mim. which frees me to fight for her E isso me liberta para lutar por ela. without fear. Sem medo. Without fear of what I'm going to lose. Sem medo do que eu vou perder. Without fear of what she's going to take. Sem medo do que ela vai levar. I'm going to give. Eu simplesmente digo, eu vou doar. It doesn't matter how she responds, Não importa a forma que ela vai responder. but over time she will respond. Mas com o tempo ela vai responder. Because the heart is made for love. Porque o coração foi feito para o amor. So you just love freely, Então se você amar and you really gratuitamente, love fully, e se você amar realmente and you plenamente, watch what happens in your marriage então vê o que vai acontecer no seu casamento. by the grace of God. Pela graça de Deus.